2, 3, teste, som, bom, acho que deve estar legal, né? Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Quarentena? Legal? Continue, ainda não é hora de sair, tá quase bom, mas ainda não tá. Enfim, hoje na nossa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre um peixinho que se chama beta. Esse peixinho, ele é bem legal, ele não precisa de muitos cuidados, ele é bem fácil de criar. Só que muitas pessoas compram na loja e infelizmente ele acaba morrendo. Por que isso acontece? Hoje a gente vai ver sobre isso. Eu escuto muito falar assim, mas eu comprei o meu peixe na loja, que não sei o que, papapá, e aí eu coloquei ele no meu potinho e de repente ele morreu depois de uma semana, 10 dias, um mês. Tem um problema aí. Talvez as pessoas não saibam, mas ele também precisa de algumas atenções específicas que eu vou passar para vocês hoje. Tá? E no final da aula, claro, eu vou deixar uma atividade para vocês, muito bonitinho, né? Que vocês acham de um peixinho vermelhinho? Esse aqui, ó. Ele se chama Fred. Frederico, tá? Para quem não está acostumado. Ele é um peixinho beta, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. E ele está num potinho bem pequenininho, que não é legal para ele. Nós vamos montar um aquáriozinho bem bacana para ele, um que ele vai ter mais espaço para nadar, ele vai ter uma flora bonita, olha que belezinha, e vocês vão ver como vai ficar melhor o aquário dele, tá bom? Fica aí, já estou voltando. Teste, som, teste. Materiais: aquário, isopor, que a gente vai colocar embaixo do aquário, cascalho preto, cascalho laterita, que é rico em ferro, plantas aquáticas naturais, um tronco para ajudar a deixar a água ácida, um pote medidor para pegar o cascalho e colocar no aquário, um filtro externo, hang-on, iluminária, manta acrílica, mídias ou cerâmicas para fixação de bactérias, comida, né, o potinho com comida, carvão ativado, que está no saquinho de pano, desclorificante, acidificante, teste de cloro, teste de pH, alguns potinhos de medição, um termômetro, 2 aquecedores, que aí é opcional, pode ser o pequenininho, que é manual, que tem que ligar e desligar, e um termostato, que ele é automático, você calcula a temperatura que deseja e deixa ali que ele vai ligar e desligar quando atingir essa temperatura. Uma redinha para pegar peixe ou alguma folhazinha da planta que ficar solta pelo aquário e o nosso peixinho, o Fred. Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar a falar exatamente as coisas que estão no aquário, a gente precisa saber qual que é a quantidade de água que tem nele, quantos litros esse aquáriozinho cabe. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma medida que vai pegar o comprimento dele, que é essa parte daqui, a gente vai multiplicar pela altura do aquário e vai multiplicar pela lateral do aquário. O resultado a gente vai dividir por 1000 e vai ser a quantidade de litros que tem no aquário. Tá? É bem fácil. Só que a gente vai ter que desconsiderar essa margenzinha aqui, ó, esse pedacinho aqui que está sem água, porque seria a quantidade total até aqui em cima, transbordando. Tá? Vamos fazer a conta ali agora, depois a gente volta para o nosso vídeo daqui.
Bom, vamos lá. Eu tenho a marca de 27,5, que é o comprimento. Vou fazer vezes 20 centímetros de largura, vezes 20 centímetros de altura, que vai dar igual a 11.000. 11.000, qualquer resultado que der aqui, eu sempre vou dividir ele por 1.000. Tá? Dividindo por 1.000, ele é igual a 11 litros. Então, pensando naquela partezinha que nós vamos desconsiderar, esse aquário deve estar em torno de mais ou menos uns 9,5 litros com água. Bom, gente, como vocês podem ver, eu tive que arrumar um ajudante, né? E aqui eu tive que fazer toda uma preparação aqui no meu escritório. Tem uma lâmpada acesa ali, tá uma bagunça aqui, tive que colocar uns aquários para baixo. Aqui tem uns aquários também, agora que é a noite tem que deixar eles cobertinho, porque senão vai dar ruim, né? Mas qual que é a ideia disso aqui hoje? Agora eu vou explicar para vocês sobre esse aquáriozinho aqui que eu montei pro meu beta, que na verdade é do meu neném, tá? Esse aquáriozinho, esse betinha chama Fred, de Frederico Mercury, né? E como eu gosto muito de beta, e eu sei que ele não pode ficar simplesmente num aquário qualquer, eu fiz um aquário um pouquinho mais incrementado para ele, né? Não é porque ele é um peixinho que vive em pouca quantidade de água que a gente vai deixar ele em qualquer potinho de maionese ou copinho, não. Isso daí é até ruim. Aliás, quando você deixa esse peixinho numa quantidade muito pequena de água, a água tende a estragar facilmente e é ruim, porque você tem que estar trocando ela constantemente. E não é isso que a gente quer. A gente quer um aquário que fique bom o tempo todo, tá? Então, deixa eu mudar agora o vídeo aqui para a gente começar a explicação bacana para vocês, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Esse aquáriozinho, eu fiz as medidas aí, né? Ele tem 27,5 de comprimento, né? Como a gente já conversou aqui nessa parte da frente tem 27 de comprimento, 20 de altura e 20 de largura, que seria essa parte aqui. Descontando essa quantidade de água que tem aqui, ó, que vai faltar água, eu tenho nesse aquário exatamente 10 litros e 100 ml. Seriam 11 litros com essa parte de cima, mas eu não tenho os 11 litros. Tá. Esse aquáriozinho ele é bem simples, ele não sai caro para montar ele, o que é o mais legal de tudo. E eu posso colocar aqui ou um beta macho ou várias fêmeas, tá? Porque a fêmea pode viver em grupos, o macho já não pode. O macho, se colocar dois machos juntos, eles vão acabar brigando até que um vai acabar matando o outro, né? O mais forte vai vencer a luta e vai matar o outro. Tanto é que ele também é chamado de peixe de briga, né? Na Tailândia, né? Não sei se vocês sabem onde é a Tailândia, mas a Tailândia é um lugar que as pessoas pegam esse peixinho para poder criar eles para fazer essas atividades de luta de peixes, né? Gera dinheiro para eles, né? Só que o peixe acaba morrendo, né? Um peixe ou outro acaba morrendo e eu não acho nada legal isso daí, tá? Esse peixe ele vive tanto na Tailândia como no Camboja, no Vietnã. São mais de 70 espécies de betas que existem naquela região, né? São muitos betas diferentes. E o interessante é que assim, essa coloração bonita que você vê desse betinho aqui, isso foi uma característica conseguida em cativeiro, né? O peixe mesmo, selvagem, ele é bem diferente, ele não tem essas nadadeiras grandes, ele tem uma coloração mais única, azul, verde, verde oliva, cor de azeitona, assim, enfim, são várias espécies diferentes. Todos esses betas que vocês veem nas lojinhas coloridos assim, são betas criados em cativeiro. Mas vamos lá, lá na Tailândia eles vivem em charcos, em lugares que têm pouca quantidade de água e muitas vezes esses lugares de água eles são pobres, muito, muito, muito pobres em oxigênio. E com o tempo esse peixe ele foi se desenvolvendo, né, evoluindo para conseguir captar a água, ou melhor, o oxigênio direto na superfície. Olha lá. Ele não vai pegar o oxigênio agora não, pegou uma comidinha. Esse órgão que ele tem se chama labirinto e fica na cabeça dele.
E é bem interessante que quando eles nascem, eles não nascem com esse órgão. E eles vão desenvolver esse daí depois de alguns dias. E quando ele desenvolve esse órgão, né, chamado labirinto, mais de 95% dos peixinhos morrem, porque é muito tenso para eles. Né? Então é uma boa aliás, é uma pequena quantidade que fica viva. Mas eu vou colocar o peixe em qualquer lugar? Não. Então eu montei esse aquáriozinho. Esse aquáriozinho é pequeno, não dá trabalho nenhum. Aqui, ó, eu tenho um filtrinho externo. Ah, Dani, mas olha só, o filtro, ele vai fazer a água se movimentar. E a água se movimentando vai fazer a oxigenação. Sim, vai. Mas para o beta isso não tem necessidade. Ele não precisa disso. Então o filtro vai ser para manter a água limpa. Ele vai puxar a água por um lado, que vai ser esse lado aqui, aí vai filtrar ali dentro e vai sair a água limpa. Essa coisinha branca que vocês estão vendo é uma manta acrílica, tá? E aqui do lado, essas bolinhas assim, ó, esses cerâmicas, né? A gente chama de cerâmicas ou mídias que vão fixar bactérias. Elas são super porosas e todas as bactérias vão fixar ali. Tá? Mas vão fixar também aqui no substrato, né, que são essas pedrinhas. Lá no meio dessas pedrinhas aqui se fixam as bactérias também. Essas bactérias são benéficas para o desenvolvimento do aquário, de toda a biologia do local. A lâmpada que vocês estão vendo ali, ó, é uma lâmpada de LED. Ela é muito mais econômica e ela também auxilia no crescimento das plantas. Além disso, esse substrato aqui, vocês não estão vendo, mas debaixo desses cascalhos pretos aqui, ó, tem um outro cascalhozinho, que ele é marronzinho, chama laterita, que ele é riquíssimo em ferro. E essa laterita vai ser muito importante para a absorção das plantas, né? Ela vai absorver esse ferro e vai se desenvolver super bem. Os dejetos do peixe, cocô, xixi, vão acabar penetrando aí na terra, né, no cascalhozinho, e as plantas vão absorver isso também como adubo natural. Tá? O que é legal nesse aquário? Eu tenho plantas naturais, tá? Porque as plantas de plástico podem machucar o peixe, né? Não é isso que a gente quer. Eu tenho aqui também um tronco que vai ajudar o pH a ficar um pouquinho mais ácido, que é um pH que o beta gosta, né? Ele pode viver num pH mais alcalino também, mas ele tem uma preferência por pH ácido. Olha lá, ele bonitão. Eu tenho lá no fundo, aqui ó, eu tenho aqui ó, um aquecedor. Só que esse aquecedor, ele é um aquecedor que você tem que ligar ele na tomada e desligar. Então você liga ele. Quando der aqui uma temperatura que você acha que está legal, uns 25, 27, 30, aí você tem que desligar ele. Existe no mercado um outro aquecedor que se chama termostato, que você programa ele, você gira um botãozinho e aí ele vai ficar na temperatura que você quer. Então se você escolher, por exemplo, 26 graus, toda vez que abaixar a temperatura, automaticamente ele vai ligar e vai entrar num processo de aquecimento. Ele aquece a água até aquela temperatura. Passou aquela temperatura, ele volta a desligar de novo. E assim vai, liga, desliga, sucessivamente. Para esses aquários pequenininhos aqui, ó, tem modelos pequenos, tá? Eu não tinha, então usei isso aí mesmo. O beta tá super bacana, já tem algumas horas que eu coloquei ele aqui. E ele tá procurando, investigando todos os lugares. Com o passar do tempo, na superfície da água aqui, ó, em algum lugar, de preferência longe dessa correnteza de água, ele vai escolher um local para fazer um ninho de bolhas. Eu acho que ele vai escolher para fazer nessa região aqui, ó, tá? Porque é um pouquinho mais parada a água. Quando ele escolher isso daqui, futuramente, eu vou arrumar uma beta para ele, uma fêmeazinha, para que ele possa tentar aí ter os seus filhotinhos e mais à frente a gente conseguir alguns animais, tá? Lembrando, gente, todo bichinho que a gente escolher para ter como animal de estimação, nós temos que cuidar da melhor forma possível, tá bom? Esse aquáriozinho é muito pequenininho, a gente chama ele até de nano, né, porque ele é pequeno mesmo, e é justamente a ideia de fazer com que não dê problema nenhum. Gente, importantíssimo isso que eu vou falar agora para vocês. Sempre que vocês quiserem ter um bicho de estimação, tenham, mas tem que dar o cuidado certinho dele, tá bom? Se for para ter o bicho e deixar de qualquer jeito, é melhor não ter,
tá bom? Não é porque é um peixinho que pode viver num lugarzinho pequenininho, né, que a gente vai jogar ele de qualquer jeito lá e achar que tudo vai estar certo. Não, tem que fazer um negócio bonito. Ele não precisa de oxigênio, assim, diretamente dissolvido na água, porque ele consegue buscar o oxigênio lá na superfície. Porém, se você deixa uma água num aquário muito pequenininho, esse aquário ele vai acabar ficando com a água velha, ela vai estragar muito rápido e você vai ter que estar trocando constantemente isso daí. Tá? A ideia de montar um aquário com um filtrinho, ele vai dar oxigenação na água, mas o beta não precisa disso. Se você quiser colocar um outro peixinho futuramente que ajuda a limpar o aquáriozinho, um limpa-vidro, um cascudinho pequenininho, você pode, que esses sim vão precisar da circulação da água, mas o beta não. Se você faz isso, o aquário ele vai ficar sempre mais limpo, vai ficar bonito, a luz vai fazer com que as plantas cresçam mais. Agora o aquário é novo, ele não tem bactérias formado ainda, mas aos pouquinhos vai começar a formar um ecossistema, uma biologia muito legal no aquário. E aí você vai ver o seu aquário, suas plantas, o seu beta crescendo, se multiplicando cada vez mais. O beta, macho, lembrando, tem que ficar sozinho. 2 machos dá briga, isso não é legal. Agora, as fêmeas, você pode montar um aquáriozinho assim e colocar várias fêmeas diferentes, com cores diferentes, vai ser muito legal. Tá? Esse aquáriozinho eu tive uma ajuda dos meus amigos da loja Carpalândia. Tá? Quando eu conversei com eles e falei que ia fazer um videozinho para ensinar as crianças, um vídeo de conscientização, de que a gente tem que fazer um aquário bacana para o bichinho, eles falaram: Dani, então eu vou doar para vocês alguns materiais aqui. Então eu quero agradecer o pessoal da Carpalândia, tá? Que eles foram muito bacanas comigo, eles estão sempre me dando um apoio aí, vira e mexe eu tô lá amolando eles, mas eles estão sempre me dando umas orientações. Mesmo sendo biólogo, tem umas coisas que eu não sei, então a gente tem que procurar, quem sabe, né? Gente, vou ficando por aqui e vou deixar agora na parte escrita para vocês a lição de casa, aquela que você adora, que você ama e que você sempre vai enviar para o meu WhatsApp particular, ok? Eu quero ver você fazendo a lição e se você quiser ter um beta, pode ter, mas trate dele com muito carinho, tá? Tchau.